Olá, amigos, bem-vindos ao nosso canal. O devocional de hoje é sobre conversão e sobre julgamento, sobre juízo. Frequentemente a gente ouve falar sobre não julgueis para que não sejais julgados, mas ao mesmo tempo a palavra também diz que a Bíblia, que é essa palavra que Jesus deixou aqui, ela também nos julgará. Paulo vai dizer: julgueis a vós mesmos, né? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então tem esse dualismo aí. Quando que eu devo julgar? Como eu devo julgar? E pelo quê? Então a gente vai estabelecer um parâmetro aqui no nosso bate-papo hoje. Por exemplo, conversão. Como que eu sei que eu estou me convertendo ao Senhor? Como que eu sei que o outro está se convertendo ao Senhor? E você fala assim, com que critério, com que poder você julga a conversão do outro? Com o critério de me resguardar. Se eu vou trazer alguém para a minha vida, para o meu círculo de amizade, o mínimo que eu tenho que fazer é ter critério de saber se vale a pena essa pessoa estar no meu seio de convívio, se vale a pena conviver com essa pessoa, a pessoa que vai me aceitar na vida dela, que vai me trazer para a vida dela, em qualquer instância de relacionamento, ela precisa ter o mínimo de capacidade de julgar se isso vale a pena ou não. Se é um pastor, ele precisa ter esse critério de julgamento, de juízo, de senso. Quem serão os seus apoiadores? Com quem ele pode contar no ministério? Quem ele vai escolher para assumir o tal departamento, para trabalhar com tal área? Então ele precisa ter critério. E qual que é o maior critério? Qual que é o maior manual de critério? É a Bíblia, é a palavra, é ela que é a base. Então no capítulo 6, Isaías já era um profeta. Note, ele já era um profeta. Mas no capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus, no mesmo ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e os serafins clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aí Isaías teme e treme, e ele brada, dizendo: ai de mim, que estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então a primeira coisa que fica evidente para você e para mim de que uma pessoa está se convertendo a Deus é quando ela é apresentada a essa santidade, quando ela é confrontada pela santidade de Deus, pela presença de Deus, e ela reconhece a sua insignificância, ela reconhece o seu pecado, ela reconhece que ela não é digna de estar ali, entende? Nós humanos não temos condições de nos relacionarmos com Deus naturalmente. Isso só é possível, isso só é viável através da misericórdia dele, e da graça dele e do sangue de Cristo que nos encobre, para que a gente possa sobreviver diante da santidade dele. A primeira constatação de Isaías é de que ele é um homem impuro, que os lábios dele falam impurezas, de que ele é indigno de estar ali diante da glória e da santidade de Deus. Depois ele reconhece o ambiente onde ele estava inserido. Ele não é apenas um homem de lábios impuros, mas ele habita no meio de pessoas que têm impuros lábios. Ou seja, eu enxergo a minha podridão, vejo a santidade de Deus, observo o ambiente que eu frequento e me retiro. Eu paro de fazer o que eu fazia de errado e começo a fazer aquilo que a Bíblia espera que eu faça, que me ensina a fazer. E eu deixo de conviver com determinadas pessoas e deixo de frequentar certos ambientes, porque aquele ambiente já não contribui mais para a minha santificação. Então veja, eu me converto ao Senhor, eu inicio o meu processo de conversão quando eu enxergo a santidade de Deus e enxergo a minha miséria. Quando eu reconheço a minha miséria e eu reconheço o ambiente que me atrapalha, eu começo a minha caminhada de redenção, a minha caminhada de conversão. E note, é Isaías também no capítulo 55 que vai dizer lá no versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos,
Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E ele prossegue, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. O que Deus está dizendo aqui? Não é que o caminho de Deus é inacessível, não, é o contrário. Ele está dizendo exatamente para o perverso deixar o seu caminho, que é o caminho da maldade, que é o caminho do pecado, que é o caminho da safadeza, que é o caminho da traição, é o caminho da mentira, da perversidade, da maldade, da iniquidade. Ele vai falar para o iníquo: deixe o iníquo os seus pensamentos. Os pensamentos em prostituição, pensamento de enriquecimento ilícito, de fazer o mal, de se vingar, de sentir ciúme, de ficar maldando o que a outra pessoa está fazendo ou está deixando de fazer. É para deixar esse tipo de comportamento e ter o comportamento de Deus. Do que ele está falando aqui? Que comportamento é esse? É o comportamento de Deus, é o pensamento de Deus. Aí você pega Cristo como a chave hermenêutica da Bíblia e pensa o seguinte: o que Deus pensaria nessa situação? O que Deus faria nessa situação? Não é como a sociedade trata a situação, é como Cristo trata. Leia o Evangelho e veja como que Cristo trata a prostituta. Veja como Cristo trata o que tinha muito e o que não tinha nada. Veja como Cristo trata os publicanos, os fariseus, os religiosos, os hipócritas. E veja como ele tratava aqueles que chegavam a ele com humildade. É o caso de Nicodemos, por exemplo, ou aquele chefe do centurião que pede para que Jesus só envie uma palavra para que o servo dele fosse curado. Eu me converto a Cristo quando eu deixo o meu pensamento, quando eu deixo o meu caminho natural de maldade, de pensar como um ser humano qualquer, envolvido pelo pecado, escravizado pelo pecado, e eu começo a praticar as boas obras que a Bíblia me aponta. O Espírito Santo em mim vai revelar a minha sujeira, vai revelar onde eu preciso. É Ele, é Jesus dizendo lá no capítulo 15 de João, e que esse Espírito, o Espírito Santo, me convence do pecado, do juízo e da condenação. E também é Ele que opera em mim as boas obras. É Ele que aperfeiçoa em mim a boa obra. É através do Espírito Santo que eu consigo ter domínio próprio, que eu consigo ser benigno, que eu consigo ser benevolente. Tá? Então, alguém, e aqui fica um apontamento, você ser alguém que está bem resolvido com o seu passado, quando você entende que o seu passado foi perdoado, que as suas falhas foram perdoadas, que Jesus morreu pelos pecados que você cometeu, que você está cometendo hoje e pelos pecados que você vai cometer amanhã. Jesus já morreu por eles. Mas isso não quer dizer que você tem o direito de sentir aquele prazerzinho quando você lembra do seu passado. Alguém que não sente repugnância pelo seu passado sem Cristo é alguém que ainda não se converteu a Ele. Porque por mais que você tenha vivido bons momentos longe de Cristo, você estava longe de Cristo. Por melhor que tenha sido o sexo que você fez com alguém ou com várias pessoas, quando você olhar para trás e ver que você estava lá entregando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, para alguém que não era o teu marido ou a tua esposa, você não tem que lembrar do seu orgasmo, nem se valeu a pena, se era bonito, se era bonita. Você tem que pensar na tristeza que Deus estava sentindo ao ver você escravizada pelo pecado. Porque aquilo que você fez, embora prazeroso, era sujo, era porco, era iníquo. E Deus sente repugnância por isso. Mas ficou no passado. Se ficou no passado. Porque tem gente que fala: Jesus me perdoou, Jesus me justifica, Jesus me perdoa, Jesus me santifica. Só que na prática da vida dela, no cotidiano, esse passado está sempre presente. Esse passado está sendo usado para fazer comparações. Esse passado está sendo usado para ferir outras pessoas. Então esse passado não ficou lá no passado. E você declara que foi perdoada do pecado, mas você gosta de tirar ele da gaveta para machucar pessoas, para ofender pessoas, para atingir determinados propósitos, ou pior ainda, para você sabotar o seu presente hoje em Cristo, usando toda a sujeira que você viveu lá no passado. Então a palavra hoje é essa:
Se você é alguém que quer saber o seu nível de conversão, avalie a sua postura em relação ao seu passado. Se você não sente repugnância, comece a buscar mais a Deus. Vai orar, vai jejuar, vai se consagrar, porque você está com um pezinho lá atrás, né? As correntes não foram completamente rompidas. Uma pessoa que realmente está se convertendo a Deus, que está no processo de santificação, cada degrau de santificação, mais nojo você sente do que você foi e do que você fez. Quando você olhar para a vida de uma outra pessoa, faça esse julgamento antes de trazê-la para dentro da sua vida, para qualquer tipo de relacionamento, amizade, colega de trabalho ou principalmente para um relacionamento amoroso. Seja ele qual for, se vai ser o seu primeiro namorado, se vai ser o seu marido, não interessa. Se você é um pastor, você está ali, está recebendo um membro da igreja agora, você está recebendo ali um obreiro de um outro ministério que está chegando agora, seja cauteloso e avalie ali com precisão, com carinho, com amor, mas com justiça, tá? E não ignore os sinais. Os sinais estão aí e raramente eles estão errados. Então, fica com essa palavra, fica com esse devocional. Avalie-se, pois, um homem a si mesmo. E não faça isso só no culto da Santa Ceia. Faça isso diariamente. Faça isso no teu trabalho. Quando você passar por uma situação e você ter uma reação que você falou, rapaz, não acredito, faz 10 anos que eu sou crente e quando acontece uma situação eu vou e faço a mesma coisa. Avalie a sua vida cotidianamente. É isso que Paulo está dizendo lá em Romanos, no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável, que é o vosso culto racional. Apresentar a Deus um culto racional é todo dia. O seu culto é um louvor constante, a sua vida, a sua existência é um altar constante diante de Deus. Faça essa avaliação de si e faça essa avaliação sobre outros que estão tentando entrar na sua vida, ou que estão entrando na sua vida, ou que você pretende trazer para a sua vida. Porque se você errar, se você der brecha e trouxer pessoas erradas para a sua vida, você vai pagar um preço. Então, que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo te ilumine e te ajude a ter discernimento dos 9 dons que tem lá, discernimento espiritual, para você aprender a discernir as pessoas, o que elas pensam, o que elas estão querendo fazer, quais são as intenções dela e discernir o Espírito que está agindo ali por trás dela também. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo.